Oi, gente. Bom, hoje a gente vai conversar então sobre as leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Não foi um mês muito bom, assim, pra mim, não em questão de quantidade, assim, eu acho que eu até consegui ter um ritmo bom de leitura, principalmente no início do mês, ali nas 2 primeiras semanas. No final dei uma desacelerada, mas assim, tudo bem. Mas o que eu digo, assim, que não foi um bom mês de leitura, porque vocês vão ver, assim, que eu tive várias leituras, assim, de medianas pra ruins, né? Quem assistiu o último vlog deve ter visto, eu comentei sobre isso. E, bom, no vídeo de hoje eu vou fazer no mesmo esquema que eu fiz da última vez, que é mostrando pra vocês do pior até o melhor. Então, nesse mês eu li 6 livros, vou mostrar pra vocês desde o que eu menos gostei até o que eu mais gostei e explicar aí um pouquinho sobre a história, o que eu gostei, o que eu não gostei, enfim. Em sexto lugar ficou O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, do Patrick Torres. Esse é um livro que talvez ele nem seja o pior do mês, mas assim, pra mim, a minha experiência de leitura foi a pior, porque eu acho que esse aqui é o que eu mais estava esperando gostar, sabe? Eu vi muita gente elogiando esse livro, eu vi muita gente que favoritou o livro, inclusive, e eu fui, eu acho que assim, realmente esperando uma coisa e o livro me entregou outra. Aqui a gente tem a história que eu até considero que tem uma premissa legal, assim, tinha tudo pra dar certo, que é a história de um filho que acaba matando o próprio pai, porque esse pai é um homem muito violento. Enfim, a partir dessa premissa eu acho que daria pra construir muita coisa. Tinha, assim, milhares de opções de caminhos pra tomar a partir dessa premissa, e ele simplesmente não tomou nenhum. Não acontece nada no livro, é realmente só isso, é um filho que matou o pai, e nada acontece. Então eu não consegui me interessar pela história, é uma história em que não acontecia nada, não tava me interessando ali pelos personagens. A escrita também não contribuiu pra isso, eu não gostei da escrita do livro, eu achei desnecessariamente rebuscada e eu acho que tentou ali fazer uma prosa poética e acabou pesando um pouco a mão, enfim, na minha opinião não deu certo e eu não gostei. Eu falei um pouco sobre isso também no vlog de leitura que eu fiz, é o vlog que eu acho que chama Uma Decepção Literária. Então já tá aí o spoiler, a decepção literária era esse livro aqui. Então ficou em último lugar do mês de fevereiro e provavelmente vai figurar aí nos piores do ano, infelizmente. Em quinto lugar ficou o Departamento de Especulação da Jenny Offill. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome dela. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, foi o primeiro contato com ela. Aliás, eu não sei se ela tem outros títulos traduzidos aqui no Brasil. Mas, enfim, é um livro também que nunca tinha me chamado atenção. Eu acabei pegando ele pra ler porque tava em um clube do livro que eu tava participando, né? Ainda tô participando. E então eu peguei pra ler. E, cara, ele é, assim, um livro. Ele é simplesmente um dos livros do mundo. Não tem nada nesse livro, sabe? Ele é só um livro. Tipo, ele não tem nada de memorável. Tanto é que eu li ele há 2 semanas e eu já não sei direito o que aconteceu aqui. São vários fragmentos soltos, assim. É uma ficção sobre um assunto que eu gosto muito de ler, que é sobre maternidade, mas acaba que a maternidade parece pouco aqui, a parte que apareceu até foi a que eu me interessei um pouco pela história ali, eu acabei dando 2 estrelas por conta disso. Aliás, eu não lembro se eu falei, gente, mas eu dei 2 estrelas, tá, pro Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos. E esse aqui eu também dei 2 estrelas, então, porque teve ali um ou outro momento que eu achei que foi um pouquinho interessante, mas assim, não consegui me apegar à personagem principal aqui, eu não consegui construir essa personagem na minha cabeça. Porque em dado momento ela dizia uma coisa, e aí depois ela falava ou fazia outra coisa que se contradizia, então eu acho que essa personagem, eu não consegui construir ela na minha cabeça, sabe? Quando eu achava que eu tinha entendido quem era essa personagem aqui, ela ia lá e tomava uma atitude que não tinha nada a ver com a personalidade que eu tinha construído pra ela. Então, enfim, eu não consegui me conectar também com essa história e acabei dando 2 estrelas também. Em quarto lugar é um livro que eu li em e-book, que é Odeio Te Amar, da Ali Hazelwood. Eu comentei lá no TikTok que eu tava meio viciada nos livros dela, só que o fato é que esse livro, ele é um livro de 3 histórias curtas, e eu li a primeira história e eu gostei bastante, inclusive se fosse assim, só a primeira história eu teria dado 5 estrelas. Mas aí veio a segunda história, que é basicamente um copia e cola da primeira história. E aí veio a terceira história, que é basicamente também um copia e cola das 2 anteriores. Então, eu não entendi por que tem 3 histórias, sendo que as 3 são basicamente a mesma coisa com outros personagens, e todos os personagens são também iguais. Eles só têm outros nomes, mas assim, todos os homens são altos e musculosos, fortes e sérios, inteligentes e tudo de bom que tem na vida, e todas as mulheres são inteligentes, bonitas e brancas e loiras, e sabe? Então, assim, não agregou em nada na minha vida. Daí 2 estrelas também. Bom, a gente já tá
na metade, né? Eu já falei de 3 livros, 3 dos 6 que eu li. E vocês puderam ver que os 3 eu dei 2 estrelas. Então, assim, a média aqui do mês não foi boa. Foi um mês, assim, terrível de leituras. Eu espero muito que março seja melhor. Mas, enfim, agora vai começar alguns livros que eu tenho elogios, tá? Em terceiro lugar, Mars Club, da Rachel Kushner. Eu achei que eu tinha falado o nome errado, mas falei certo. Aqui a gente tem uma história de uma mulher, que é a Home Hall. Ela é uma mulher que foi condenada a 2 sentenças perpétuas mais 6 anos de prisão. E aí ela tá ali cumprindo essa sentença e ela vai contar um pouco sobre o dia a dia dela na penitenciária e também vai contar um pouco como era o passado dela, como foi desde a infância, adolescência, enfim, tudo que fez parte da história dela, tudo que moldou ela como pessoa e fez chegar a um ponto em que ela foi obrigada a cometer um crime que fez, enfim, ela parar na cadeia. Então a gente vai acompanhar aí a história dessa mulher e de vários outros personagens ali secundários que tem na história. É um livro que eu achei bem legal. Eu confesso que quando eu terminei o livro, eu até falei isso também, eu citei esse livro, acho que no mesmo vlog que eu falei sobre O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos. Eu finalizei a leitura pensando que eu não tinha gostado do livro, mas eu passei assim uma semana inteira pensando no livro todos os dias, e quanto mais eu pensava, mais ele crescia pra mim, sabe? Eu acho que os livros também têm muito disso, às vezes a gente termina a história, não gostou tanto, e aí o livro vai crescendo com a gente, ou o contrário também pode acontecer, né? A gente termina a história achando que amou, e aí depois, conforme a gente pensa melhor, a gente vê que, na verdade, não, que tem vários problemas ali. Mas, enfim, voltando aqui pra Mars Club, foi um livro em que eu pensei muito e que cresceu muito pra mim ao longo dos dias. Eu acabei, então, dando 3 estrelas pra ele. Ele tem ali os probleminhas dele. Acho que em certos momentos ele fica muito maçante, assim, é muito descritivo. E algumas coisas, assim, que eu, enfim, não achava necessárias. Teve aqui o ponto de vista também de um ou outro personagem que, pra mim, assim, eu tava cagando pra esse personagem. Pra mim não precisava ter. Mas, enfim, no geral, foi um livro bom, foi um livro que eu gostei. A história mais interessante é a da personagem principal, que é a Home Hall, e também, na minha opinião, a do Doc, que é um policial corrupto que também tá cumprindo uma sentença. E, enfim, eu gostei bastante do livro. Comentei um pouco mais sobre ele, então, no mesmo vídeo em que eu falei sobre O Cozer das Pedras e O Roer dos Ossos, se vocês quiserem dar uma olhada. Em segundo lugar, ficou Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Eu nunca tinha lido um livro da Taylor sem ser da Quadrilogia da Fama, né? Eu já li todos os 4 livros lá, que se passam, né, em Hollywood, etc. Mas eu nunca tinha lido nenhum dos outros livros dela e eu peguei esse aqui pra ler. Eu tinha ficado interessada nessa história desde que saiu essa ediçãozinha aqui pela Paralela, que é quem publica a autora aqui no Brasil, né? Eu acho que ele já tinha uma outra edição, né? Eu não me lembro. Mas enfim, daí saiu essa daqui no ano passado, com o prefácio da Pan Gonçalves, que eu gosto bastante também dela. E aí eu comprei pra ler. E assim, peguei, sentei e li, terminei. Dá pra, tipo, ler em, sei lá, menos de 2 horas. É um livro bem curtinho e é uma história toda contada através de cartas, né? Então aqui a gente tem, como o título já evidencia, né? A história de uma traição. A gente tem uma mulher que descobre, através de cartas, que seu marido está guardando, que ela está sendo traída. E aí ela resolve contatar o marido da amante do marido dela pra avisar ele, olha, cara, tu tá sendo traído, né? Eu te entendo, eu também tô passando pela mesma coisa aqui, porque o meu marido está me traindo com a tua mulher. Eu queria entrar em contato contigo pra ver se tu consegue encontrar aí alguma evidência também, alguma carta que ele mandou pra ela, porque eu tô querendo ver. E esse foi o primeiro contato aí que eles tiveram. Eu não vou contar muito da história, porque como o livro é bem curto, eu acho que qualquer coisa que eu contar pode acabar sendo um spoiler, sabe? Mas é um livro bem legal a partir dessas cartas, então essa mulher e esse homem que estão sendo traídos vão construir uma amizade, eles vão chegar a se encontrar pessoalmente também, mas a gente não vai ter acesso a esses encontros, porque realmente a gente só tem acesso às cartas que eles trocam um com o outro, então a gente fica sabendo que eles se encontraram porque eles citam isso nas cartas. E eu achei isso muito legal, porque fica aquele gostinho de tipo assim, meu Deus, eu queria saber o que aconteceu, e a gente tem que meio que tipo assim tentar tirar alguma coisa daquelas cartas e entender, porque fica muita coisa subtendida ali, né? Eu dei 4 estrelas, eu tirei uma estrela por causa do final. Não é um final ruim, é um final que faz muito sentido, só não é o final que eu tava idealizando na minha cabeça, porque eu sou bem fanfiqueira e eu tava já na minha cabeça com o final todo pronto, e aí chegou no final e não aconteceu. E aí eu fiquei decepcionada, mas o final não é ruim, só não é o final que eu queria. E em primeiro lugar, a trilogia de Copenhagen, que eu também avaliei com 4 estrelas. Eu já falei sobre esse livro no último vídeo, inclusive o último vídeo foi exclusivamente um vlog só sobre esse livro, em que eu
falei todas as minhas impressões. Eu não tenho nada novo pra falar pra vocês, né? Quem já viu o último vídeo já sabe quais são as minhas opiniões, mas é um livro que eu gostei bastante, não à toa ele tá aqui em primeiro lugar. E eu acho que se eu tivesse lido em outro momento da minha vida, ele teria sido um favorito, né? Não foi, mas eu acho que foi mais culpa minha do momento em que eu tava, não tava, assim, numa vibe de ler esse tipo de livro, que é realmente, assim, uma jornada, é uma trajetória, é a história de toda uma vida, sabe, de uma pessoa. E eu acho que a gente tem que estar no momento certo pra conseguir aproveitar esse tipo de leitura, sabe? A história do Tove é uma história bem forte, assim, principalmente a última parte, que é a fase da vida adulta dela, que ela chama de dependência, né? Que é a fase em que ela finalmente tinha conquistado o que ela queria, que era poder trabalhar escrevendo livros, né? Escrevendo poemas, ela chegou também a escrever contos, romances, enfim. E ela finalmente tinha conquistado isso, mas o vício acabou estragando a experiência de vida dela. E, enfim, é um relato bem forte, bem honesto sobre a dependência. E a escrita da Tove é muito gostosa, é bem parecida, assim, com Helena Ferrante. Eu já falei isso no último vídeo, né, mas são capítulos bem curtos, assim, a tetralogia napolitana também tem disso. E, enfim, e é uma leitura que eu recomendo aí pra todo mundo. Eu acho que não à toa muita gente tá favoritando, pode ser o favorito de vocês também. Então, peguem pra ler, tirem suas conclusões, por mais que não tenha sido um favorito meu, é um livro que eu recomendo, assim, demais, e eu acho que todo mundo deveria ler. Bom, essas foram as leituras do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês forem comprar qualquer um desses livros, ou qualquer outro livro, ou qualquer outro item na Amazon, eu peço que comprem através do meu link, que vai estar aqui na descrição, assim vocês apoiam o meu trabalho. E por favor, não esqueçam também de deixar um like e um comentário no vídeo, se inscrevam no canal. E lembrando também que a gente tá fazendo agora em março a leitura coletiva de Como Se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães. Quem quiser participar, tem vídeo aqui no canal explicando certinho como vai funcionar, e aqui na descrição vai estar o link do grupo pra todo mundo que quiser participar, é de graça, é só entrar e ler com a gente. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.